Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto à espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que nos trazem as lições que mais precisamos, mas que também nos traz as reflexões. E nós vamos pedindo a Jesus que nós possamos refletir sobre a lição de hoje, que nós possamos interiorizar um pouco dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, para que possamos viver um pouquinho mais harmoniosos com a vida que temos. Porque muitas vezes pedimos a Deus uma vida que não podemos ainda desfrutar. Muitas vezes queremos desfrutar de coisas que não são dadas porque ainda não estamos no patamar dessas graças muitas vezes. E nós pedimos tanto a espiritualidade amiga que nos possibilite tantas coisas, às vezes coisas materiais, às vezes coisas espirituais, psicológicas, mas Ele nos dá exatamente o que nós precisamos e que nós merecemos. Por isso nós vamos só pedindo a Jesus que nos dê o entendimento da lição, para que ela seja proveito para o nosso espírito. E a lição de hoje se chama Saibamos Lembrar. Está no livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: lembrai-vos das minhas prisões. E Emmanuel nos diz: nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer aos discípulos que não devem cristalizar no pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixar a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis,
meditemos nos espinhos que lhe feriram a fronte. Paulo conseguiu as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagra admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-se aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. E a gente até sorri nessa lição, porque muitos de nós queremos falar com a espiritualidade amiga e achamos aqueles nomes veneráveis, como se tivéssemos condições de chegar até eles. E por alguns sacrifícios que passamos durante a nossa jornada nessa vida, nós achamos que já alcançaremos os céus. E pedimos a Ele para nos levar, para nos estar junto com eles. Mas nós esquecemos. Esquecemos de quanto eles sofreram, de quanto eles estiveram frente ao perigo, às dores, e mesmo assim continuaram a sua jornada. Muitas vezes o trabalhador do Cristo tem apenas uma dor de cabeça, então por isso ele não vai ao centro. Ele tem uma dor na coluna, ele não vai ao centro. Está chovendo, ele não vai ao centro. Ele não é um trabalhador de Jesus. Ele simplesmente é um adepto daquela doutrina, mas ele não tem aquela doutrina no seu coração. Quando nós lembrarmos das prisões de Paulo, os açoites, as pedradas e tudo aquilo que ele sofreu e não desistiu, foi por isso, apenas por isso, que ele chegou a ser o maior dos apóstolos do Cristo, sem mesmo tê-lo conhecido. Porque ele foi o apóstolo dos gentios e não conheceu pessoalmente Jesus. Ele perseguia, antes de ser Paulo, como Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. Ele teve a visão de Jesus e bastou isso para que ele se transformasse. Nós recebemos bênçãos todos os dias. Nós recebemos milagres todos os dias. Sabemos que Jesus é por nós. Mas ainda somos individualistas. Esquecemos que servir a Deus, servir ao Cristo, é muito mais do que frequentar uma religião.
é doar-se todos os dias, no lavar a louça ao lavar a roupa, no limpar a casa, no beijo que damos ao nosso companheiro, aos nossos filhos, aos nossos netos. Todos os dias nós podemos trabalhar para o Cristo, não apenas na casa espírita, no templo, na igreja. Nós temos que trabalhar todos os dias para nos melhorarmos. Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade do Evangelho de hoje. E agradecendo por Ele nos dar as lições que nos traz. E hoje em especial, vamos fazer uma vibração com muito sentimento. A nossa irmã Renata Benário, que nos deixou ontem, que apesar de eu não ter grande convívio com ela, foi uma pessoa que me marcou muito e que me emocionou muito a sua passagem para a vida espiritual, pedindo a Deus que a abençoe e que ela seja recebida pela espiritualidade amiga com muito amor. Uma jovem tão cheia de vida que se foi. Vá com Deus, minha irmã. Agradecendo a Deus e a Jesus, essa paz bendita que nos acolhe nesse instante. Porque sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é por nós em todos os momentos de nossas vidas. Que nós possamos compreender que o caminho, muitas vezes, há muitos espinhos, mas que no final dele nós também teremos o nosso quinhão de progresso para esse espírito imortal que somos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.